Estou agora visitando o Canil Municipal de Monte Alto, o que também está acontecendo com uma escola de nossa cidade de Monte Alto SP. E aqui estou com o Fábio, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Monte Alto, fazendo um trabalho de educação ambiental. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, boa tarde. Fábio, estamos aqui no Canil Municipal de Monte Alto, né? E hoje está tendo uma visita à escola Nélia Badurcano, Isso mesmo, com vários alunos, professores. isso. Mais uma atividade, hoje é o 12º encontro da Escola da Natureza. Já tiveram uma discussão teórica sobre o bem-estar animal, hoje praticando, né, conhecendo o abrigo de animais que são vítimas de maus tratos, de qualquer tipo de relação abusiva, abandono, e assim por diante. Vale lembrar que o canil está em um estado de superlotação. A gente está no limite da nossa capacidade. Então, o nosso objetivo aqui é cuidar muito bem de quem veio, mas não de ficar aceitando novos animais, né? Porque aí extrapola a nossa capacidade de cuidar com o cuidado que eles merecem, né? Já está no seu limite máximo. Sim. Vale lembrar que já passa de 200 animais aqui residentes, né? Então a gente precisa cuidar bem dos animais que estão aqui, fazer doações quando possível, uma doação responsável, mas não de superlotar, de admitir mais animais e aí sim submetê-los em maus tratos, né? O que jamais aconteceu e o que a gente não quer que aconteça. Bom, eu conheci ele já faz uns 4 anos, já é a terceira visita que eu estou fazendo aqui, né? E, e no caso aí, quando eu vim em outras oportunidades, né? Há 3 anos, 4 anos atrás, só tínhamos aquele espaço lá, que é o abrigo São Francisco de Assis, né? E depois foi construída essas novas baias aqui. Foram construídas, a capacidade foi ampliada para diminuir a superlotação de baias lá dentro, né? Então não é que a gente admitiu muitos animais a mais ampliando. Isso daí foi para dar um conforto para os animais que já estão aqui. Muitos deles são idosos, né? São animais que já estão há muitos anos no canil e é até difícil de fazer a doação desses animais, porque muitas pessoas adotam no impulso e depois acabam se arrependendo. Então a adoção tem que ser responsável, né? A pessoa precisa ter decidido, precisa ter lugar, ter condições até financeiras para manter, porque o animal vai precisar comer, vai ter gastos com veterinário, então precisa ser uma adoção consciente, né? Ô Fábio, se a pessoa tiver interesse em adotar um animal, há essa possibilidade? Com certeza. Procurando o Departamento de Meio Ambiente, nós vamos ter uma ficha de triagem, né? Uma ficha para termos um cadastro desse tutor para futuras visitas, não no sentido de fiscalizar, mas de saber se o animal está bem, né? De ver se ele precisa de algum apoio veterinário. E muito embora já ocorreu de alguns tutores adotarem e depois submeter os animais em maus tratos e aí esse animal voltou a ser deslocado para o canil. Então essas visitas, essa ficha de cadastro tem o intuito de coibir essas práticas, né, que algumas pessoas acabam cometendo, que é a minoria, né? Ô Fábio, no caso, as pessoas desejando a ter um cachorro, porque eu tenho certeza, se a pessoa vir aqui, ela vai ter uma visita assistida, porque tem profissionais aqui trabalhando diretamente aqui, né? Tanto profissionais do ramo de veterinária, né, assistentes, tem todo o suporte do pet container é dado aqui para os animais e também a diretoria de meio ambiente que acompanha proximamente aqui. Então tem a visita guiada, vai escolher o animal que mais tenha se simpatizado e se comprometendo, assinando o termo de o termo de adoção, a pessoa vai levar esse animal que já está vermifugado, castrado,
vacinado, ou seja, em vez de comprar um animal, estimular essa prática de comércio de animais, então a gente pode dar oportunidade para um animal tão sofrido e que precisa de um lar, né? Bom, estamos aqui fora, não vou adentrar para mostrar os animais, mas a gente já conhece e vê o carinho, vê o respeito que tem para com a causa animal, com os animais que estão aqui vivendo, né? Praticamente a vida deles hoje está sendo aqui se não tiver uma adoção. Ô, Fábio, eu vejo até pessoas trabalhando, eu estou vendo até o senhor lá fazendo a limpeza em volta ali, tem vários profissionais trabalhando ali dentro, já fazendo esse acompanhamento. A escola já é a segunda vez que vem, só nesse ano já, mas teve outras oportunidades, já vindo também outros profissionais. É um local que fica entre a cidade de Monte, fica no espaço Monte Alto, né, no sentido que vai para Jaboticabal, um local até muito bem arborizado aqui em volta, um local bem aconchegante, né? Isso. E tem vários profissionais trabalhando aí. Tem. Precisa manter roçado para não ter serpente, animais, né, peçonhentos que possam prejudicar os animais. Aí tem o pessoal da limpeza, tem o pessoal da veterinária. Então, e vale lembrar que quando assumimos, só tinha uma estagiária, que era a Ana Paula, que hoje é nossa diretora de meio ambiente, e mais um estagiário, né? Então, a nossa gestão trouxe uma estrutura que o canil não tinha. Muito bom, e a gente vê que várias baias foram construídas também aqui, né? Porque como eu estava comentando, só tinha aquela parte lá da frente, quando a administração agora, na última administração, esteve à frente, e depois foi construída mais essas baias aqui para dar uma condição melhor, né? Perfeito. E já temos o projeto para um novo centro de reabilitação, né? Não mais um canil, a gente quer mudar o conceito e estamos em busca de recursos financeiros para viabilizar a obra, né? Que aí é fugir do aluguel, transformar num próprio público, em uma área muito mais aconchegante, com maior estrutura, tanto para os funcionários quanto para os animais. A gente sabe que a estrutura aqui é antiquada, assim, muito embora fiscalizado pelo Ministério Público, pelo Conselho Regional de Veterinária, e nunca foi diagnosticado que essa área esteja numa situação crítica, né? Ela tem várias melhorias para serem feitas, mas jamais a gente deixou que isso prejudicasse os animais. Né? Isso atende hoje às necessidades aí também, perante as autoridades também, né, Fábio? Justamente. Ô, Fábio, aí no caso aí, vamos supor, foi criado no primeiro mandato, se eu não me engano, da Silvia, e depois ela teve um segundo mandato, foi 8 anos, depois João Paulo mais 4, foram 12, mais 4 a Maria Helena, 16 anos, praticamente, que existe esse canil. Tivemos um progresso, a gente pode até ver isso, que eu sou testemunha disso, que eu já vim em 2 oportunidades aqui, hoje a terceira visita que eu estou fazendo, a convite, já que também tem uma escola aqui presente, porque também jamais a gente adentra, porque esse local é restrito a funcionários, né, e para esse bem-estar dos animais. A gente vê também que teve um crescimento muito grande da causa animal, né? Isso é uma questão orçamentária, fácil de demonstrar. As administrações anteriores, sem nenhuma crítica, isso é uma constatação, investia 25 mil ano para a causa animal mediante subvenção para a APAMA, que é a Associação Protetora dos Animais. Hoje, com a estrutura que demos à causa, passa de 1 milhão para ter o pet container, para ter a estrutura clínica. E que ainda é pouco, se a gente for ver. Hoje Claro, para a realidade, né? A gente não está falando de ração, né? A ração custa mais ou menos em torno de 200 mil por ano para se manter. Afinal de contas, são 200 animais, eles comem todos os dias. Então e não é só um tipo de ração também. Tanto para filhote quanto para animais adultos, né? E é uma ração premium. Ou seja, é uma ração que tem um bom índice proteico, de vitaminas. Então, realmente os animais, eles são muito bem tratados. Então, assim, a ração sempre foi mantida. Deixando esse investimento na ração, tinha 25 mil
por ano, hoje passa de 1 milhão. Alguém pode dizer, nossa, mas está gastando muito com os animais. Só que animal na rua é zoonose também, pode transmitir doenças para seres humanos. E outra questão é uma questão ética. A gente não pode fechar os olhos para o sofrimento dos animais também. Então, num município que movimenta cerca de 250 milhões de despesas orçamentárias, está se investindo 1 milhão na causa animal. É um valor que, para mim, está dentro do esperado, né? Mas que de repente ainda vai ter que ser revisto, né? Porque o Petri está funcionando hoje dentro do que é possível dentro desse orçamento, 3 vezes por semana, em meio período. Tá certo que tem também as cirurgias, os exames, mas ainda precisaria muito mais para ter um trabalho assim mais expansivo, né? E para dar um respaldo que é necessário hoje para a causa animal, né? É por isso que a gente tem uma conversação, né? Uma boa relação, inclusive, com o legislativo. Aí há vereadores que estão trabalhando também pela causa, o Murilo, inclusive, há bastante tempo já. E a Tânia também que a esteve, Tânia, né? que participou, agora tem a Simone que Simone veio. Defino, né? Mas são vereadores que também podem, através dos seus parlamentares, trazer emendas para que a gente possa ampliar as atividades do PET. Falando em ONG é interessante, porque você vê que eles estão fazendo um trabalho, né, paralelo também, dando esse auxílio, eu acho muito importante, né? Esses protetores do monte também fazendo esse trabalho, eu acho que enaltece principalmente os animais que estavam desprovidos, né, de uma atenção, e a gente que vê que o ser humano hoje dando essa atenção toda especial, né, Fábio? Todos que querem somar, bem, né? que querem bem dos animais são bem-vindos, né? Cada um com as suas especificidades, mas todo mundo está convidado a somar. Bom, só me resta parabenizar esse trabalho que vocês, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, vem fazendo, né? Extensivo ao Luiz, que está hoje à frente da pasta. Você esteve 4 anos, hoje já direcionando o seu trabalho mais na educação ambiental. E a gente tem que parabenizar porque esse trabalho teve uma evolução. Eu acho que a administração hoje está dando esse respaldo, talvez ainda não necessário, porque também depende de recursos para ter essa evolução. Mas eu acho que atendendo às condições hoje de momento, e a gente tem que mais aqui enaltecer esse trabalho, porque é digno de respeito, principalmente para os animais, esses seres maravilhosos, né, que não pede nada e a gente ainda recebe muitas retribuições através do seu carinho, através do seu gesto, através da sua simpatia. Com certeza. Tudo de bom? Obrigado, bom trabalho aí para vocês aí. E aí temos, então, a reportagem diretamente do Canil Municipal de Monte Alto, esse abrigo São Francisco de Assis.